estranhas, né, Vessa? E aí ele volta hoje para campo, vai ter o trio, Memphis, Yuri e Garro, provavelmente. E 1-0 já de vantagem, tá, vamos dizer que tá tranquilinho, vai, o timão. Sobre o Yuri, você disse até das contusões estranhas, ele tem uma na Arena MRV que não foi nem com ninguém, porque é uma fratura nas costas, mas não teve alguém dando uma joelhada nele, foi sozinho lá no sintético da Arena MRV e ele tem um problema nas costas. Fica um bom tempo parado e agora, mais recentemente, essa hérnia inguinal. Ele volta de Caxias, começa a sentir dor e aí vira uma correria no CT, levaram ele para o hospital e ele opera à noite. Isso foi no dia, até eu peguei aqui, dia 13 de agosto. Então nós estamos no dia 10 de setembro, então menos de um mês depois ele fica à disposição do Dorival e vai para o jogo. A gente vai mostrar daqui a pouco o campinho e tudo mais. Há uma tendência do trio, obviamente, jogar, só que tem o Garro vai jogar, enfim, treinou todos esses dias. O Memphis tem o lance das viagens todas, ele fez Lituânia, acho que é Lituânia, Roterdã, São Paulo, chegou ontem, então é aquela coisa que se analisa o jogador, mas eu acho que ele não vai querer ficar fora mesmo com essas viagens, e o Yuri tá apto, vai estar para o jogo, só que está um mês também fora. E aí o treinador sabe que hoje ele tem alguém ali. Se não é a figura do Guinegão, certamente era o Yuri Memphis. É muito melhor você colocar Yuri Memphis, mesmo nessas condições, do que colocar o Thales. O Romero ainda está no Paraguai e tudo mais. Mas você tem o Guinegão, o menino está bem, está confiante. Então você vai e opta pelo menino. Ele ganha esse poder lá dentro, ele ganha essa notoriedade de poder falar, eu tô aqui, fiz 3 gols nos últimos jogos aí, tô confiante, os dois estão mais ou menos, e aí, treinador, tô pronto. E aí o treinador decide se coloca um vindo de viagem longa e o outro de um mês parado. Essa, no caso, é a dúvida. Eu acho até que o Memphis vai pro jogo. O Yuri também eu até acho que vai pro jogo, mas a gente vai colocar depois o campinho, essa possibilidade talvez do Guinegão jogar. Nas demais posições, volta o Mateuzinho, volta o Bidu. Os 3 volantes seguem fora, os titulares, porque o Ranielli teve o lance da lesão muscular, e aí talvez para o final de semana, mas para hoje não. O Carrilho, a cirurgia no tornozelo, ainda vai demandar um mês e pouco, pelo menos um mês e meio. E o Martínez jogou ontem pela Venezuela. Aliás, tem uma imagem, né? Aliás... tomou meia dúzia e tem uma imagem lá, ele sentado na trave ali, bastante triste e tal, porque era um sonho de todos os venezuelanos ir pelo menos para a repescagem. E ele jogou ontem à noite. Também não deve chegar a tempo. Assim como o Corinthians também nem disponibilizou nada de avião, nada para Romero, que também jogou titular, e nem para Félix Torres. O que o Corinthians fez foi disponibilizar o avião e uma logística pro Hugo Souza. O Hugo Souza chegou agora de manhã no Brasil, foi lá pro CT e vai descansar durante o dia, vai pro jogo. O Corinthians tem só o menino Felipe Longo, que nunca nem jogou, ninguém sabe como ele se comportaria como reserva, parece ser bom goleiro, enfim, mas é muito jovem, nunca nem entrou em campo. Então você faz toda essa logística, porque o Hugo é muito diferente dos outros, além do que você corre, claro, existe a possibilidade de uma disputa de pênalti, você não pode abrir mão do Hugo. Não é, sei lá, normalmente é uns 500 mil reais para você fretar um avião. Normalmente, entre 500 e 800 mil, você paga e traz o seu goleiro que pode te colocar na próxima fase, que, aliás, vale 10 milhões. Quem for à semifinal, independentemente do que acontecer na semi, já garante mais 10 milhões da Copa do Brasil. Então, o planejamento foi esse, trazer o Hugo, respeitar o cansaço dos demais, e ver agora essa situação da dupla de ataque, o podendo triugim, como o torcedor gosta de falar, Garro, Yuri e Memphis, está de volta aí depois, desde aquele jogo contra o Palmeiras, que os 3 não estão de novo juntos em campo. Bom, vamos direto lá com o Lucas Ferreiro, que está na Neoquímica Arena, para dar as últimas informações sobre Corinthians e Atlético Paranaense. Tá lá, ó, dentro do campo, é isso mesmo? Não, tá no estacionamento. No estacionamento da... E calor, pelo visto. E calor, pelo visto. Da Neoquímica Arena. Boa tarde, meu caro.
Tudo bem, Tirone? Abraço pra você, pra todo mundo aí na mesa do G4. Olha, se fosse o desejo do corintiano, o gramado seria assim, né? Preto e branco. Mas como não pode, a FIFA não deixa, a gente tá do lado de fora aqui, no estacionamento do estádio do Corinthians, que deverá ter mais de 40 mil pessoas, mais uma vez, para essa fase de quartas de final. Vocês falaram sobre o trio Jim, né? O trio Garro, Yuri e Memphis, que pode estar em campo hoje à noite. E é interessante falar sobre o poderio ofensivo, na verdade, o que as duas equipes, tanto Corinthians e Atlético Paranaense, vêm fazendo nos últimos anos nessa competição. O Corinthians, desde 2022, chega pelo menos à semifinal, né? 2021, na verdade. Aí, em 2022, conseguiu chegar à decisão contra o Flamengo. Em 22, decisão contra o Flamengo. 23, semi contra o São Paulo. 24, semi contra o Flamengo. E agora, em 25, busca chegar a mais uma semifinal. Já o Atlético Paranaense, em 7 das últimas 9 competições de Copa do Brasil, chegou até essa fase de quartas de final. Então, são dois times que estão chegando longe nessa competição multimilionária, né? O vencedor, como vocês dissem, quem avançar para as quartas de final, para a semifinal, chega a uma quantia de mais de 9 milhões, recebe uma quantia de mais de 9 milhões e 900 mil reais. Aliás, a meta orçamentária do Corinthians era justamente chegar até as quartas de final. Esse dinheiro a mais seria interessantíssimo, né? Até pensando nas muitas dívidas que o time tem. E aí vamos para dentro de campo, né? O Corinthians, em 3 jogos, os últimos 3 jogos, não perdeu, são 2 vitórias e um empate no clássico contra o Palmeiras, no derby diante do Verdão. O Atlético Paranaense, na Série B, vem de 3 vitórias consecutivas, estava lá embaixo, em 11º, 12º lugar. Depois dessas 3 vitórias, está em 8º e ainda sonhando com uma classificação, com a vaga, né, com o acesso para a Série A em 2026. E aí, trazendo os números desse trio tão importante para o Corinthians, né? A possibilidade de Garro, Yuri e Memphis estarem juntos como titulares. Nesse ano, a porcentagem de presença desses 3 como titulares é muito baixa. O Corinthians jogou 54 partidas, eles só estiveram presentes como titulares juntos em 9 delas. 16% apenas da presença desses 3 em campo nos 54 jogos do Corinthians. Mas quando eles jogam, eles resolvem. São 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota com o trio em campo. Memphis nem precisa dizer, né? Chegou a um ano de Corinthians ontem, 51 partidas, 15 gols e 14 assistências. E o Yuri Alberto, recuperado daquela hérnia inguinal, ficou praticamente um mês fora. Tem 13 gols na temporada, é o artilheiro do Corinthians. E aí, para o Atlético Paranaense, né, para os lados do Furacão, o técnico Odair Hellmann não estará à disposição. Ele que foi expulso na partida de ida, vitória do Corinthians por 1-0. E tem a expectativa, né, a esperança de que o Dudu, meio-campista que vem se destacando nos últimos jogos da Série B, seja titular. Então, o que temos para esse compromisso de logo mais? Um Atlético Paranaense que busca quebrar 2 tabus. Nunca eliminou o Corinthians em mata-mata de Copa do Brasil e em mata-mata geral, né? Porque foram 3 confrontos entre Corinthians e Atlético Paranaense, os 3 pela Copa do Brasil, os 3 o Corinthians avançou. E o Atlético nunca venceu o Timão em Itaquera. Em 10 jogos foram 5 empates e mais 5 derrotas, sem contar também no retrospecto do Dorival Júnior, né? Em Copa do Brasil, o homem não perde a 13 mata-matas. A última vez que o Dorival foi eliminado em mata-mata de Copa do Brasil foi em 2016. E aí, se a gente abre um pouco mais esse leque, né, para o mata-mata geral de clubes, né, sem contar a seleção brasileira, ele só perdeu 1 dos últimos 21. Portanto, são as esperanças do lado corintiano e as buscas por quebra de tabu do lado do Atlético Paranaense. 9h30 a bola rola, mais de 40 mil torcedores aqui no estádio corintiano, com expectativa do trio Jim em campo de um lado, do outro lado o Atlético tenta avançar para a semifinal e salvar praticamente o orçamento para 2025, meus amigos. Muito obrigado pelas informações, Lucas Herrero. A gente segue por aqui debatendo, você segue por aí na cobertura desse jogão que vai acontecer na Neoquímica Arena. Muito obrigado. Você vê obrigado. Uma coisa que é interessante que ele passou, né? A quantidade de 54 jogos, o trio só começa 9 vezes, né? Cada um teve problema. No caso, o Garro é o maior dos problemas na temporada, por conta do joelho. Vai fazer o tratamento na Espanha, volta, ficou muito tempo fora. Aí depois, quando ele tá para voltar, é o Yuri que fratura as costas, uma costela. Aí sai o Yuri. Quando tá para voltar todo mundo, aí o Memphis também sente uma lesãozinha pequena, mas sente. Então, para ter o trio o tempo inteiro, a última 2 vezes foi contra o Palmeiras e hoje, pelo menos, tem a chance. A gente não sabe se vai começar, mas eu acho que em determinado momento do jogo, acho que os 3 vão jogar de alguma maneira. Mas é interessante esse dado que ele passou. Além do lance, claro,
O Corinthians eliminou o Atlético em todos os mata-matas até hoje, as 3 vezes que disputaram a Copa do Brasil, o Corinthians eliminou as 3, incluindo um famoso 6-2 lá em Curitiba, que a Arena da Baixada ainda era o antigo, lá em 97, um 6-2 como visitante, né? Bem raro isso. E na Neoquímica Arena, 10 jogos, 5 vitórias do Corinthians, 5 empates. Enfim, o Atlético luta contra tudo isso aí hoje. Vamos colocar